FSR3 finalmente foi lançado, sejam muito bem-vindos, Lucas aqui do canal Para Hardware. Hoje nós vamos mostrar como é o gerador de quadros da AMD, será que ele realmente funciona, como foi prometido, como é que fica o desempenho, e existe uma promessa que ele também vai funcionar em placas da NVIDIA. Eu vou fazer o teste hoje não apenas com a placa da AMD, mas com a placa da NVIDIA também, e inclusive eu vou testar algo que está em beta, por assim dizer, que é o suporte ao FSR via driver, onde eu posso ligar praticamente em qualquer jogo do mercado, DirectX 11 ou DirectX 12, mas tem um porém, não fica tão visível quanto a gente vê nos outros testes. Vocês vão entender isso se forem até o final do vídeo, vem comigo. A AMD lançou o FSR3 inicialmente em dois jogos, Forspoken e Immortals of Aveum. Os dois jogos não são tão hypados aí, né? Mas você pode usar via driver em qualquer outro jogo, depois eu vou mostrar sobre isso aqui no canal também. E observe que a primeira coisa que eu percebi quando eu fui testar o Forspoken foi o frame passing, que estava muito estranho quando eu ligava o FSR3, então não é apenas, pô, aumentou o FPS, calma, vamos analisar isso aqui. Então no jogo, eu estou aqui no Forspoken, passa a aparecer Fidelity FX Super Resolution 3 e separado dele a opção FSR3 geração de quadros. O que isso significa? Significa que eu posso ligar o FSR normalmente sem usar o gerador de quadros, assim como é com o DLSS 3. Observe que eu estou aqui com a 7800 XT, né, rodando em 1440p no Ultra, e aí eu estou aqui em 53 FPS, ok. Quando eu vou colocando aqui, ó, ajustando só o FSR, qualidade, equilibrado, observe que ele vai aumentando o FPS, tá? Vai aumentando. E o frame time continua bem estável. Agora, quando eu ligo o gerador de quadros, opa, o que é isso daqui, cara? Se você olha só pro FPS, pô, o FPS disparou, mas e o frame passing? Olha isso daqui, cara. E isso daqui diz respeito à sensação de fluidez do jogo. Então, acredito que, por ser algo inicial, possa melhorar, tá? Até o presente momento, o que eu percebi foi isso, cara. Ó, você vai ajustando só o FSR, ok. Agora, quando você liga o gerador de quadros, o frame passing muda muito, tá? E observa que o frame time, o FPS que estava ali ó, em 97 no ultra desempenho, vai agora para 120, 168. O frame time não diminui muito, por quê? Porque está sendo introduzido uma latência, assim como o DLSS 3 também faz, o que é compensado pelo Reflex. E aqui no caso o Anti-Lag Plus da AMD também faz ação, mas o frame passing está meio estranho ainda. Bom, dito isso, pessoal, vamos para os testes. Eu estou aqui no software de comparação de imagens da NVIDIA, o iCat, que é um software muito bom para fazer isso. E olha só, pessoal, aqui nós temos então a nossa gameplay. 3 testes, o teste 1440p Ultra nativo, 1440p Ultra FSR3 qualidade e do lado FSR3 Ultra desempenho, que é aquele para você ter o máximo de desempenho. Se você observar, fica claro que a imagem do Ultra desempenho fica bem prejudicada, cara. Então você vê aqui o nativo, a imagem com FSR e o Ultra desempenho. Você tá ganhando desempenho? Tá, ó, de 59 tá indo para 192, cara. Você tá quase quadruplicando o frame rate, à custa de ter um resultado de imagem ruim, tá? O qualidade, se você comparar os dois aqui, ó, lado a lado, ó, olha só. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Se você der zoom nas coisas, não parece que tá tão diferente. É que o zoom aqui ele acaba perdendo um pouco a qualidade da imagem, né? Mas olha só, comparando assim, ok, cara, o FSR não aparenta estar causando artefatos estranhos. Essas quebras da imagem aqui é por conta do tearing do jogo, tá? Eu estou com o V-Sync off. Enfim, então houve um grande aumento de performance, mas o frame time, o frame passing está bem prejudicado. Ó. E, inclusive, se vocês forem ver, eu vou até mostrar o teste aqui para vocês, ó. Esse aqui é o teste no Cyberpunk com uma 4070. Observe aqui como é que tá o FPS, ó. E olha o frame time, tá bem lisinho, né? Beleza. Agora vamos ver o teste com o DLSS 3. Olha lá. O FPS aumentou e o frame time continua lisinho. Então você vê que o DLSS 3 ele tá um passo à frente ainda, que tá tudo bem, né?
um ano no mercado já, é natural que esteja melhor. Então o FSR 3 ele é promissor, mas ainda ele tem um frame passing prejudicado. Eu vou continuar rolando o teste aqui para vocês verem. Então, a gente vê aqui que o uso de VRAM está parecido nos 3 testes, não teve diferença, o uso de memória RAM também. Depois no final eu acabo me suicidando aqui, tá? Vamos aqui para a nossa continuação. Essa aqui é uma cena que eu coloquei para a gente ver a imagem parada, o game parado, só que com a folhagem, as coisas do lado se mexendo. Da mesma forma, você tem um FPS saindo de 57 para 140, que é um salto de performance muito grande, que possibilita rodar em 4K com mais margem. A gente vai ver daqui a pouquinho os testes em 4K. E aparentemente eu não vejo problemas na movimentação com aqueles frames extras que acabam sendo interpolados. O DLSS 3 no começo a gente percebia alguns probleminhas, mas eu até falava para as pessoas, se você tem que parar o jogo, dar um zoom de 200% assim, ó. Ah, tá vendo o defeitinho nesse subpixel aqui? Então a tecnologia já fez o suficiente para te enganar, tá? Então nesse aspecto, cara, você tá ganhando bastante desempenho. A minha crítica aqui é só no frame passing, que tá um pouco prejudicado ainda. Você vê que o frame time, ó, de 15,7 milissegundos não caiu tanto, tá? 13, 12, mesmo o FPS sendo triplicado. Se esse FPS fosse nativo, esse frame time estaria bem mais baixo. Estaria abaixo dos 7, 6 milissegundos, tá? Agora a gente vai acompanhar o progresso da tecnologia, certo? Vamos agora para o nosso teste de movimentação rápida, pessoal. Esse aqui é um teste que eu coloquei em câmera lenta, porque quando a gente vê os testes iniciais do DLSS, a gente percebeu alguns probleminhas na imagem, nessa inserção de quadros. Olha, eu confesso para vocês que mesmo pausando o vídeo, assim, isso aqui não é o jogo na velocidade normal, né? Eu tenho que me esforçar para encontrar aqueles defeitos de frames entrando errado. Talvez eu não esteja com o olho tão apurado para isso, cara. Mas eu não estou conseguindo visualizar tão bem isso, tá? Eu vou até deixar um zoom maior na tela. Até essa parte aqui, ó, começa a ter umas explosões no chão, ó. Então assim, novamente, se eu preciso pausar o vídeo e ficar analisando isso daqui frame a frame para encontrar um defeito, a tecnologia já fez o suficiente para poder me enganar, tá? Fez isso bem. Esse aqui é o teste em 4K. A gente vê que dos 34 quadros 4K Ultra, sem FSR, sem nada, eu passo a ter 87 quadros, então realmente o FPS sobe, tá? E você vê que o frame passing bem prejudicado. Você vê que o frame time diminui um pouco, de 22, ó. Você vê que tem certos momentos que fica até a mesma coisa, ó. Ele vai oscilando aqui, ó, 31, 27, 21, porque realmente tá, essa inserção de frames no meio está prejudicando. E eu tô aqui com anti-lag plus, tudo habilitado, pessoal. Tecnologia inicial, a gente vai continuar acompanhando. Aqui você vê então a imagem em 4K. Deixa eu dar um pause aqui. Olha lá. Das folhas, os detalhes nessas madeiras ali, tá? Os detalhes no personagem, ó. Em alguns momentos parece que até o FSR está um pouco melhor. Por conta do anti-aliasing que eles aplicam, enfim. Você vê que a qualidade da imagem não parece estar muito diferente não, cara. Dá pra enganar bem, tá? E esse aqui foi o outro jogo que recebeu o suporte inicial via game ao FSR 3, que é o Immortals of Aveum, né? Então aqui você tem, deixa eu rolar o teste para vocês, rodando em 1440p, né, com o gráfico ali, se não me engano, no alto, as duas configurações a mesma, né? Aqui está rodando em 100 quadros, aqui está rodando a 136, 140. Aqui você vê que o frame passing não está tão ruim, cara. Então isso nos indica que pode também ter a ver com a implementação do jogo, engine a engine, como isso se comporta. Você vê que existe uma diferença de frame passing, mas ele tá bem mais suave, cara. Compara com o vídeo que eu acabei de mostrar pra vocês, a diferença grotesca, né, cara? Aqui no teste em 4K, olha só esse daqui, cara. Olha essa diferença grotesca de frame passing, né? Então, aqui você tem um teste no Immortals que, cara, é outra situação. Então isso também nos indica que game a game pode ter uma alteração. Até uma observação aqui, o uso de VRAM dos 8500 aqui caiu para 8000, tá? Então
muito provavelmente por conta de estar fazendo upscaling, porque eu não estou usando só o Frame Generator, estou usando o FSR no modo qualidade também. Então você tem aqui essa diferença de VRAM, tá? Então uma observação aí a ser feita. Aqui o teste de movimentação focando em um lugar, e eu achei interessante, cara, que se você colocar aqui, ó, a imagem, essa imagem do lado aqui é do Frame Generator, ó, tá vendo aqui? Cara, a imagem está com uma qualidade melhor que o anti-aliasing nativo do jogo. Tá vendo que tá mais bem definido aqui, ó, esse detalhezinho, essas letras. Acho que fica bem claro se você, ó, olha os detalhes da madeira aqui, tá vendo? Ó? Fica nítido que isso aqui tá mais bonito, tá? Se você até voltar aqui nesse outro teste, ó, tem uma parte aqui que fica bem claro também. A hora que eu passo aqui perto de umas madeiras, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, essa parte aqui fica bem claro também no teste que eu tava ali andando, ó. Se eu der um zoom nessa madeira, cara, olha só. Esse é o teste com o Frame Generator. Tá vendo que tá mais definido, cara. O anti-aliasing do FSR tá mais eficiente para fazer essa imagem. A imagem parece melhor, tá? Então, detalhe interessante, cara. O Frame PS não tá tão ruim no Immortals. E a gente vai continuar acompanhando as tecnologias, tá? E aí eu fiz o teste com a 3060, pessoal. Por quê? Se você tem uma placa 7000, talvez você nem vá usar tanto o Frame Generator, né? Porque são placas já muito fortes, dependendo ali, no caso aqui, uma 7800 XT. Mas pessoas que têm uma 6600, 3060, placas que já não teriam nenhum tipo de Frame Generator, pô, legal, vamos ver como é que fica o desempenho. Então a gente está aqui lá no Forspoken, olha lá, 43 FPS em 1440p nativo, tá? No Ultra. No segundo teste nós temos o DLSS 2, modo qualidade, então você está fazendo 50 quadros, observe que o frame time continua estável, tá? Ao mesmo tempo que cai a VRAM, e agora o Frame Generator, ele fica com o mesmo uso de VRAM do primeiro teste, frame passing estranho, bizarro, né? Olha esse frame passing aqui, cara. E até tá bugado, aqui tá 0.2 milissegundos de tempo aqui, que com certeza não faz sentido. Então você vê, aumentou de 41 para 80, você dobrou o frame rate ao usar o FSR 3 puro, ignorando completamente o DLSS, não dá para você usar os dois ao mesmo tempo. Mas o frame pass realmente precisa ser melhorado, tá? Então, eu jogando, é como se realmente melhora o FPS, mas é como se a fluidez não tivesse aquela coisa, sabe? Eu não sei explicar, cara. Talvez vocês testando isso daqui, vocês consigam perceber melhor. Isso aqui é uma demo grátis na Steam. Pega a sua placa de vídeo, RTX 3000, RTX 2000, RX 6000 e teste e veja por vocês mesmos, tá? E aí, pessoal, para finalizar aqui, esse é o teste do driver, né? Onde a AMD trouxe o preview de como vai ser o Frame Generator via driver para qualquer jogo DirectX 11 ou DirectX 12 do mercado, tá? Eles colocaram uma lista de jogos que está habilitando automaticamente quando você usa o HyperRX ou manualmente nas configurações do driver. Então, por exemplo, Plague Tale Requiem, Starfield, Last of Us Part 1, não significa que só funciona aqui, funciona em qualquer jogo. Só que você tem que ir lá manualmente, por exemplo, a Cyberpunk não está na lista. É só eu ir no drive da AMD, selecionar Cyberpunk, quando vai estar instalado no meu PC, e ativar o Frame Generator lá, tá? Ok, aqui você vai ver então a ativação, ó. Quando você instala esse driver, vai aparecer aqui, ó, AMD Fluid Motion Frames. Basta eu ativar. Quando eu faço essa ativação global, vai funcionar em todos os jogos daquela lista. Nos jogos que não estão na lista, eu vou ter que voltar a fazer essa ativação manual aqui no driver. Mas nós temos um porém aí. Dá uma olhadinha nisso daqui, pessoal. Esse é o teste que eu fiz no Resident Evil 4. Observe que eu estou rodando aqui, ó, a 47 quadros, certo? Em 4K no Ultra com a 7800 XT. O gráfico o máximo possível do jogo ali, preset máximo. Beleza. E aí eu vou lá e checo se está habilitado. Eu estou mostrando aqui as configurações e tal. Aqui eu vou e ativo o Fluid Motion Frames. Observe que ele mostra que está ativo e mostra aqui, ó, status de geração de quadro ativo. Está funcionando. Beleza, eu volto no jogo. Ué, continuam os mesmos 40 quadros que eu estava fazendo, cara. Mas na ferramenta de monitoramento da AMD está fazendo 83. Ué, Lucas, que bizarrice é essa? Pois é, cara, o que acontece? Olha só. Você não vai conseguir ver por enquanto o FPS num software como MS Afterburner, só
no próprio software da AMD. Então observe que no software da AMD dobrou o frame rate. E no Afterburner continua mostrando os mesmos 40 quadros. Confesso para vocês que a hora que eu joguei, eu senti uma sensação de fluidez um pouco melhor, tá? E aí o frame time não estava sendo capturado corretamente aqui. Então, qual que é a explicação disso? A AMD fala que, isso passou despercebido por muitos reviewers, que como isso daqui funciona via driver, ele funciona fora da engine do jogo. Então o Afterburner ele pega o resultado de FPS da engine, e aqui é algo externo a essa engine. Eles falam que não está disponível no momento você conseguir visualizar o FPS correto via softwares de terceiros. Mas, como eles falam aqui, se não está disponível no momento, significa que um dia deve estar disponível sim. Então, em tese, está funcionando. Eu consegui perceber alguma diferença, mesmo aqui visualizando 41, ele de fato estava mais fluido que 41, porque em tese estava rodando a 78. Então tem esse porém aí do teste via driver. Então o pessoal liga e fala, não mudou nada. Será que não mudou? O drive da AMD mostra que mudou. No Afterburner não mostra. Aí realmente é só você testando. Esse recurso que vocês estão vendo via driver é exclusivo das placas RX 7000. Não funciona com outra AMD e também não funciona com NVIDIA ou Intel, tá certo? Bom, chegamos então ao final de mais um breve vídeo e a minha opinião sincera sobre o FSR 3 é algo promissor, porque eu não dependo de um hardware especializado para isso, como é exigido nas placas 4000 da NVIDIA. Eu tenho que ter o Optical Flow Accelerator, os recursos necessários lá, pá. Só funciona na série 4000. Aqui é algo mais abrangente. Então o cara que tem uma 2060 vai conseguir pelo menos testar o recurso e tirar a própria conclusão se vale ou não a pena, tá? Agora, é importante ressaltar que tanto o DLSS 3 quanto o FSR não são recomendados para jogos competitivos. Então, Lucas, CSGO eu quero rodar ao invés de 100, rodar 200. Cara, vai introduzir latência. Então é um negócio que não funciona bem nesse tipo de jogo, tá? E o frame passing, ele foi bem crítico aqui. A gente percebe que precisa ser melhorado, tá? É uma tecnologia inicial crua, que provavelmente vai ser amadurecida com futuros drivers daqui em diante, e a gente vai continuar acompanhando. Lembro para vocês que o DLSS 3 também tinha problemas visuais, artefatos, ainda não está 100%, porque é um gerador de quadros, e isso é importante que vocês tenham em mente. O gerador de quadros, seja o DLSS 3 ou o FSR 3, não são perfeitos. Não é a mesma coisa que um quadro nativo. Então eu ter 100 FPS rodando com o poder bruto da minha placa e 100 FPS de um gerador de quadros, a qualidade de imagem não é exatamente a mesma. Agora, se você é menos sensível a isso, Lucas, não percebo diferença, cara. O FPS está lá no alto, estou ganhando desempenho, estou rodando com um FPS que eu não poderia rodar com a minha placa, show de bola. Aí vai depender da percepção de cada um, por isso eu convido que vocês façam seus próprios testes, não fica apenas na minha opinião, não fica apenas no meu vídeo. Use como uma base para que você mesmo faça seus testes e veja como é que tá a tecnologia, que é sim muito promissora e que imagino que vai ser mais amadurecida no futuro. Lucas, eu tenho uma placa RTX 4000, cara, não tem nem o que pensar. Use DLSS 3, que é melhor, já está mais amadurecido. Ah, mas o jogo não tem. Aí você pode experimentar o FSR 3 se estiver disponível, porque a sua placa também vai ser compatível, tá? Aí é aquilo, testou, gostou, utiliza. Se não, segue o baile e utiliza na configuração padrão inicial, certo? Para placas antigas, RX 6000 em diante, RTX 20 em diante, você já nem teria o DLSS 3 mesmo, então você tem um extra para poder testar e ver se fica interessante para você. Um grande abraço, muito obrigado, até o próximo vídeo.